Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos de volta para mais uma mensagem de fé, uma mensagem de conscientização. E eu estava meditando há momentos atrás numa passagem que é uma passagem muito emblemática da Bíblia Sagrada, uma passagem que eu acredito todos vocês devam conhecer, que é aquela passagem em que o nosso Senhor Jesus, ele expulsa os cambistas do templo. Vocês se recordam, né? Que eles estavam ali fazendo no templo um comércio. E o Senhor Jesus então chegou e começou a virar aquelas bancas, começou a chicotear algumas pessoas, expulsando, fazendo uma limpeza no templo. Por quê? Porque aquelas pessoas na ocasião, eles estavam transformando o templo, a casa de Deus, num covil, né, de salteadores. Estavam usando o templo para fazer um comércio, uma feira. E eu estava pensando sobre isso e a conclusão que nós chegamos é a seguinte: para aquelas pessoas, naquela ocasião, devido ao tempo decorrido, devido ao tempo que aquilo já vinha acontecendo, havia se tornado algo comum. Eles não viam maldade naquilo. Eles não viam naquelas práticas, né? Naquelas práticas que estavam indo contra a vontade de Deus, eles não viam nenhuma maldade. E hoje, na nossa época atual, acontecem muitas coisas dentro dos templos, dentro das igrejas, dentro das religiões, que devido ao tempo decorrido, aquilo passa a ser algo comum. Aquilo deixa de ser uma prática abominável e passa a ser algo comum. Passa a fazer até parte do rito daquela determinada religião. E aí que eu quero chamar a sua atenção. Eu gostaria de convidá-lo para uma reflexão. Quando você pensa numa igreja, numa denominação religiosa, qual é a primeira visão? Qual é o primeiro pensamento que surge? Porque eu entendo que quando se fala de uma igreja, se pensa em adorar, não é? Adorar a Deus, em conhecer a sua palavra e o louvor. Então, a igreja, o templo, é um local onde nós nos dirigimos, onde nós nos deslocamos, com essa finalidade: conhecer a Deus através da sua palavra, louvar e adorar. Esse é o trabalho da igreja. Só que, se você observar, quando você vai hoje a uma igreja, estou falando do modo geral, não estou dizendo nem A, nem B, nem C, de um modo geral, se faz de tudo. Existem até aquelas que fazem como na época de Jesus. Usam o espaço físico da igreja para vender, para fazer negócio, para ganhar dinheiro. Ainda que sob a alegação de usar aquele valor, usar aquele dinheiro em benefício da própria igreja, ou em benefício da própria evangelização, da obra de Deus. Mas isso é contra a palavra de Deus. O espaço da igreja não é para fazer nenhum tipo de comércio, nenhum tipo de venda, não é? O espaço da igreja não é um espaço para lazer, não é um espaço para confraternização de amigos, não é para fazer bazar, não é para fazer venda disso, daquilo, não é? Não é para fazer rifa. O espaço da igreja é para receber as pessoas, para ouvir a palavra de Deus, para o louvor e também para a adoração. E hoje em dia as igrejas mudaram suas características. Hoje você vai em determinados cultos, aquilo mais parece um show, desfile de moda, show, parece uma quermesse, porque é barraca disso, é barraca daquilo outro, é barraca para isso, é barraca para aquilo. Aí durante o culto se vende isso, se vende o livro, se vende de tudo, sob a alegação de ser para beneficiar a obra de Deus.
E foi exatamente por esse tipo de prática, que era muito comum na época do Senhor Jesus, que ele chegou no templo e ele foi virando aquelas mesas, expulsando todo mundo, porque eles haviam transformado a casa de oração, a casa de Deus, o lugar de devoção a Deus, eles haviam transformado numa casa de comércio. O foco havia sido perdido, o objetivo havia sido perdido. Quando, na verdade, o objetivo do culto, o objetivo da igreja é atender às necessidades de Deus. Por isso o Senhor Jesus instituiu a igreja, para atender a necessidade de Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é para atender a minha necessidade ou a sua necessidade. Ainda que saibamos que Deus quer a nossa cura, a nossa libertação, a nossa felicidade. Deus quer isso. Como um pai, ele quer cuidar dos seus filhos. Mas a proposta da igreja não pode ser essa. O objetivo da igreja não é atender às necessidades das pessoas. Por exemplo, qual é o apelo que se faz hoje para as pessoas irem à igreja? Você que está doente, venha para ser curado. Você que tem um problema, venha para resolver o seu problema. Você que está desempregado, venha para arrumar emprego. Não é? Você que tem dívida, venha porque você vai ganhar muito dinheiro. Então, o apelo das pessoas, o apelo que está sendo feito às pessoas é o apelo errado. Quando as pessoas deveriam vir à igreja para conhecer a Deus. Elas deveriam vir para conhecer o maravilhoso plano de salvação de Deus para o homem. As pessoas chegam na igreja, elas deveriam saber que alguém justo, alguém santo, puro, bom, deu a vida por ela, que é pecadora. Ela precisa chegar até a igreja, chegar até o templo, não interessada em qualquer outra coisa. Ela precisa vir para conhecer a Deus. E aí que entra a importância da palavra, uma palavra consistente, uma palavra verdadeira, não é? O louvor, a adoração, tudo focando a obra de Deus, tudo focando a vontade de Deus, tudo focando a majestade de Deus, a obra do Senhor Jesus no Calvário. Esse é o objetivo da igreja. Esse deve ser o alvo da igreja. A igreja não é para fazer comércio, não é para vender nada. A igreja, na verdade, ela não existe para pedir nada para as pessoas. Pedir dinheiro, né? Pedir sacrifício das pessoas, pedir que a pessoa venda a casa, vende o carro, vende a loja, que a pessoa tire o dinheiro do banco, que ela dê tudo que ela tem. A igreja não existe para isso. Isso aí são práticas da igreja moderna. Que se o Senhor Jesus viesse aqui hoje, ele iria entrar nessas igrejas e ele ia virar tudo de perna para cima. Porque ele não iria concordar com isso. As pessoas precisam vir à igreja para conhecer o Senhor Jesus, para ter uma experiência com o Senhor Jesus, para conhecer a verdade, ser salvas pela verdade. E não para ficar sendo iludidas com esse tipo de artifícios. A igreja não existe para atender a necessidade das pessoas. A igreja existe para atender a necessidade de Deus. E qual é a necessidade de Deus? É que o mundo saiba que ele amou de tal maneira que entregou o Filho, o próprio Filho, para morrer por todos nós, pecadores. Para isso é que existe a igreja, para isso que a igreja foi fundada, para isso que a igreja foi instituída, para glorificar a Deus, e não para ser transformada num show, num local de evento de amigos, para jantar, para almoçar, para lanche, não é? Para atender as necessidades das pessoas, para fazer esse tipo de show gospel que existe hoje em dia. A igreja, ela está descaracterizada. Os templos estão descaracterizados. Os objetivos mudaram. É por isso que hoje as pessoas chegam na igreja vazias e saem vazias, porque elas ouvem falar de tudo. Né? Tem cultos que demoram 2 horas. Ela ouve falar de tudo, mas ela não recebe o alimento espiritual. Ela não cresce espiritualmente. Olha, isso é tão triste. A igreja hoje está tão pobre que há igrejas que a pessoa está ali há 5, 10, 15 anos. E se você falar para ela assim, olha, abra a Bíblia no livro de Crônicas, ela roda de lá para cá e ela não consegue abrir. Sabe por quê? Porque se manuseia tão pouco a Bíblia nas igrejas que as pessoas não têm habilidade com a Bíblia. Não sabem encontrar. Tem pessoas que falam assim, mas tem isso na Bíblia? Por quê? Porque ela está aprendendo de tudo, só não está aprendendo a palavra de Deus. São pessoas pobres espiritualmente. E o texto sagrado diz, conhecereis a verdade. E é ela que te libertará, a verdade é que te libertará. No livro de 2 Crônicas, você pode conferir na sua Bíblia depois, no capítulo 34, a partir do versículo 14, a história de um homem chamado Ilquias, que eles estavam reformando o templo,
numa época em que a lei de Deus tinha sido esquecida, eles tinham tradições, mas não tinham mais raízes na lei de Deus. E eles reformando a igreja, sabe o que eles encontraram? Você sabe o que eles encontraram fazendo a reforma da igreja? O livro da lei, a palavra de Deus. E quando eles pegaram aquilo pela primeira vez, eles começaram a ler, o sacerdote ficou abismado em saber que tudo que eles faziam, alegando culto a Deus, era contra a palavra de Deus. Sabe o que ele fez? Chamou todo mundo, falou com o rei, né? Falou com o rei, reuniu o povo e eles então fizeram o povo conhecer a lei de Deus. Desfizeram tudo que estava feito errado, aquele culto a deuses, os rituais, a maneira com que eles adoravam, a maneira com que eles reverenciavam a Deus. Desfizeram tudo aquilo e eles começaram a fazer tudo da vontade de Deus, porque Deus se agrada da sinceridade do coração. Olha que bacana. Eles estavam errados, fazendo errado, praticando errado, enquanto eles não sabiam a verdade. Mas no momento que eles encontraram o livro da lei e eles começaram a entender qual era a vontade de Deus, imediatamente eles mudaram. É a sinceridade do coração. E essa sinceridade Deus está procurando em você. E talvez você hoje está ligada a uma religião, a uma denominação que transformou o templo numa casa de comércio. Hoje você vai ao templo e as pessoas não alimentam você, querem ser alimentadas por você. Elas não dão a você, elas querem receber algo de você. É você que dá e não a igreja que dá a você. Compreende, amiga e amiga? Talvez você está numa igreja onde se pratica idolatria. Talvez você está no local onde você é ensinado a se apegar a coisas. Então, isso aqui, leva para casa. Você leva para casa. Aí coloca aquilo em casa porque aquilo vai te abençoar. Aí te dão uma outra coisa. Aí você pega isso aqui, leva isso aqui para casa. Leva isso aqui e pega esse envelope aqui para você colocar uma oferta. Você faz. Sabe o que é isso? Idolatria. Isso é a prática da idolatria. Você está tirando o seu foco de Deus para agora se apegar a determinados objetos e levar para sua casa. Você virou um evangélico católico ou um católico evangélico. Não é? Que você hoje é uma pessoa que se diz evangélico, mas tem as mesmas práticas do católico. Você tem deuses de pau, deuses de pedra, você tem objetos que é motivo de adoração, que você acredita que você, através daquilo, daquela fitinha, daquela florzinha, isso vai trazer algum benefício para a sua vida. E não vai. E as igrejas hoje estão infestadas disso. As igrejas hoje você vai, tem lá no altar, né? Lá no altar tem um objeto, tem outro objeto, tem algo aqui, você vai passar por aqui, você vai caminhar por aqui, você vai tocar nisso aqui. É o tempo todo. É o tempo todo. A igreja deixou de ser uma igreja. A igreja não é mais uma igreja. A igreja de Jesus não é isso que você vê. Isso tudo é algo criado pelo homem para iludir as pessoas e levar as pessoas a ficarem cada vez mais distantes da verdade. Por quê? Porque ela pensa que está na verdade e não está. Lembre-se, o sacerdote Ilquias, quando encontrou o livro da lei, ele percebeu que estava tudo errado. E ele imediatamente se prontificou a consertar. E aí a situação mudou. A situação do povo mudou, a situação das pessoas foi transformada. Porque eles conheceram a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá bom? A casa de Deus é um lugar de louvor e de adoração e de conhecer a palavra dele. Eu quero convidar todos vocês para estarem conosco nesta quinta-feira na cidade de Itu. Estaremos no Colonial Plaza Hotel às 7h30 da noite, falando a respeito do Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Falando a respeito do motivo e do porquê Jesus morreu por nós. Tá bom? 7h30 da noite, a entrada é gratuita, você é o nosso convidado a participar. E aqui na cidade de Indaiatuba, às quartas-feiras, 7h30 da noite, uma reunião para nós meditarmos e estudarmos a palavra de Deus. E no domingo pela manhã, a reunião de louvor, a reunião de adoração, a reunião para nós crescermos na graça e na verdade. É a reunião da família IGV, a reunião da família do povo de Deus. Você é o nosso convidado. Aqui em Indaiatuba, Rua Pedro Gonçalves, 1041, bem no centro da cidade de Indaiatuba. E repetindo, em Itu, no Colonial Plaza Hotel, toda quinta-feira, 7h30 da noite. Estamos nos preparando para logo logo abrirmos a nossa igreja Graça e Verdade na cidade de Itu. Tá bom? Amiga, amiga, pense nisso. É muito importante porque a sua alma está em jogo. Deus abençoe, um forte abraço e até lá.